Vou chamar aqui à frente o pastor Abimael Pessoa, um amigo, querido, jovem também, igual eu. Vocês veem que o cabelo nem nasceu todo ainda. Nós jovens temos algumas características, né? Pastor Abimael faz parte desse movimento de conselheiros bíblicos, né? E ele é diretor da área teológica da IDPB, do pastor Montefusco, pastor Asaf. Ele, por sinal, é irmão do pastor Asaf, aqueles que conhecem. E ele é casado com a irmã Eliane. Há quantos anos, varão? 27 de agosto, 41 anos. 41, né? É uma santa, né, varão? A mulher é uma santa, igual eu. Esse ano eu fiz 30, né? Eu digo, essa mulher é uma santa. Me segurar 30, né? Agora 41 é uma mulher de Deus, né, varão? Então, meu irmão, ele tem um filho chamado Felipe. Felipe é doutor em biotecnologia, né? E, acima de tudo, ele é um homem de Deus. Eu estou brincando aqui sobre os 41 anos, mas ele é uma bênção na família dele, um instrumento de Deus, um homem muito disciplinado, um homem estudioso. Pensa num cara disciplinado para o estudo, é o pastor Abimael. E hoje ele vai ser o anjo de Deus, o instrumento de Deus, para ministrar o nosso coração sobre essa questão aí do DNA, da verdadeira paternidade, essa questão das crianças, né, que têm sido tão agredidas, né, abusadas em todos os sentidos nessa geração. Estenda a sua mão aqui só para abençoarmos ele. Pai, usa o teu servo, que ele seja teu instrumento poderoso. E, Senhor Deus, que nós saímos daqui melhor que entramos, cheios de Ti. Usa ele para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Pastor Abimael, Deus te abençoe. Obrigado, pastor Rubem. Que alegria, irmãos, poder hoje à noite compartilhar com vocês um pouquinho da palavra de Deus e também dizer para vocês que o meu Botafogo está na frente, né, pastor Rubem? Só não me pergunte o nome de nenhum jogador, que eu não sei. Você vê como eu sou um rapaz interessado nisso, né? O pastor Rubens falava sobre Pai, Deus é Pai, né? Me lembrava da oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que está aí no céu. E o início da oração, não vou falar sobre isso, vou falar também sobre isso, mas não é na oração do Pai Nosso, em Mateus 6. Quando se fala Pai, a gente fez um estudo sobre o Pai Nosso, exatamente quando o Brasil perdeu para a Alemanha de 7-1, e o pessoal orou o Pai Nosso, aquilo me deixou invocado com aquilo. Resolvi fazer um estudo sobre estudar a oração do Pai Nosso. Mas de início, Deus é Pai só de quem é filho. Portanto, chamar Deus de Pai, você tem que ser filho. Sem filho ele não vai dar para te ouvir. Mas uma alegria, novamente, estar aqui com o pastor Rubens, poder contribuir e cooperar nesta obra de Deus. Pastor Jocta, meu ex-professor de homilética, aí em 96, 95, né? Ele já estava aqui na Igreja Batista União. Quero convidá-las, porque o tempo não perdoa, senão a gente não chega lá, né? E o pastor Rubens fica aqui na minha frente, me olhando assim, né? Ele vai ficar fazendo cara feia para mim. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar. Eu tive lá no Seminário Intensivo de Missões dando uma palestra, e eles, calma, 10 minutos, 5 minutos, acabou. Eu disse, enquanto não chegar outro preletor, eu não vou embora. Acho que eles foram chamar o outro. Não, mas aqui capítulo 2 de Gênesis, irmãos, tem algo interessante. A gente fez um estudo assim, já há algum tempo. Um dos assuntos que mais me interessa na Bíblia é sobre criança. Deus me despertou muito sobre isso. E eu estou angustiado pelo que acontece no mundo. E vou fazer uma propaganda de graça aqui. Ninguém me pagou. Mas tem um filme sendo lançado agora, Sound of Freedom, O Som da Liberdade. Por favor, assistam esse filme, que está sendo bombardeado pela indústria de Hollywood, que é uma denúncia que esse filme faz contra eles mesmos. Vale a pena você assistir. Então, no capítulo 2 de Gênesis, e no versículo 15, 16 e 17, será o texto pelo qual
nós iremos começar a nossa prédica. Diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Só repete a última parte para nós. Vamos, 1, 2, 3 já. Certamente morrerás. Obrigado, irmãos. Podemos sentar. Pastor Rubens já orou aqui. Mas eu quero... Esse versículo, eu acredito que vocês devem ter percebido, é a primeira vez que Deus fala com a sua criatura. E ele fala com o homem. A mulher não existia. Portanto, em virtude dessa palavra, Deus responsabilizou o homem pela queda. Ao contrário do que muita gente pensa. E aqui tem alguns segredos interessantes nesse versículo, que eu digo que nós precisamos resgatar. Eu estou falando aqui, eu sempre vou falar com os homens, as mulheres aqui me perdoem, porque falou que era homens, aí eu me preocupei aqui com os homens. Aqui nós precisamos resgatar aquilo que Deus falou a primeira vez para o homem. A primeira conversa, que é um monólogo, ele falou para o homem. Então Deus vai encabeçar uma ordem. Se você prestar atenção, no versículo 16, e ordenou o Senhor. Então é uma ordem. E ordem não se discute. Ordem se cumpre. E ele diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo. Então tem uma ordem no início de tudo, e essa ordem, esse versículo, irmãos, ele funciona até nos dias de hoje. Eu vou provar isso para você. Para você que é pai, eu que sou pai, nós que temos famílias, preste atenção nesse versículo, que se nós não cumprirmos esse versículo, do jeito que Deus está falando aqui, nós pagaremos um preço altíssimo. Nós perderemos muitos problemas, nós teremos muitos problemas. Em outras palavras, não esqueça, se nós não cumprirmos, certamente morrerás. Sempre vai morrer algo em nós, como pai, como marido. Sempre morrerá. Então, eu quero resgatar para você aqui o que Deus, nas entrelinhas, está dizendo para nós, homens, como sacerdote de nossa casa. Ele diz assim: de toda árvore do jardim comerás livremente. Trocando em miúdo esse versículo em uma só palavra, a gente diz assim: Deus diz sim para nós. Quem que gosta de ouvir sim? Os homens digam amém. Nós amamos isso. Todo mundo ama ouvir o sim de Deus. Mas no versículo seguinte, ele diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. E quem que gosta de ouvir não diz amém? É complicado. Agora, o que tem a ver isso com a paternidade? É simples, irmãos. A nossa vida está moldada em cima desses dois versículos. Toda a nossa caminhada, a nossa peregrinação nesse mundo está baseado nesse versículo. Se você for a partir de hoje, quando você sair, você vai perceber isso diariamente. E como é que nós iremos criar os nossos filhos? Aqui está a maneira correta de criar os nossos filhos. Uma hora você diz sim, e outra hora você diz. Mas a sociedade, o mundo inteiro, se você prestar atenção, eles fazem um bombardeio na nossa mente, para todos os lados, para você dizer sim todo o tempo, todo o tempo. E as crianças, elas são bombardeadas com isso, e elas colocam pressão nos pais, para os pais dizerem sim para ela toda hora. E aí é que está o problema. Outra verdade que a gente aprende aqui,
Então você já vai aprender, sim e não, faz parte da nossa paternidade. Lembrando a vocês que essa é a primeira fala de Deus para o homem. Você não pode perder isso. De jeito nenhum. E se você desequilibrar nisso, você desequilibra tudo, você perde tudo. Como eu vi lá ali o marketing resgatando a paternidade. Se você perder isso que eu estou falando para você, acabou. Acabou você como pai, acabou você como marido, acabou tudo. Acabou a família. Escute o que está a palavra de Deus dizendo. E aqui tem mais alguns segredinhos que diz mais. Quando ele fala assim, que você não pode colocar a mão naquilo que é proibido, ele está nos dando limites. Todos nós vivemos em limites. Não tem ninguém no mundo que viva sem limites. Ninguém. Você não me cita uma única pessoa nesse mundo, do mais poderoso da terra, ele tem limites. E se ele passar os limites, vai dar um grande problema. Eu vou te dar um exemplo de algumas pessoas que saem do limite, que não conseguem ouvir o não de Deus. E vamos ser honestos e sinceros conosco, pastor Rubens. Nós detestamos ouvir o não de Deus. O problema é que o não de Deus traz vida. Você quer testar as pessoas? Por exemplo, eu como pastor, eu testo os líderes da igreja exatamente em cima desse texto. Eu testo as pessoas em cima desse texto. Eu testo os músicos, que não é o problema aqui, os músicos aqui não tem problema, mas os músicos Nova Luz, eu testo todos eles em cima do texto. Dizendo não, sempre. Para ver se eles sabem entender que a nossa vida é um equilíbrio. Deus nos criou em equilíbrio. Lembrando a você que esse texto aqui, irmãos, o pecado ainda não tinha entrado no Jardim do Éden. O pecado ainda não tinha tomado conta do ser humano. Então Deus quer que nós vivamos em equilíbrio em tudo. Quando a gente desequilibra, aí em qualquer área da vida causa problema. Na área religiosa, que é o nosso caso, a gente se torna um fanático. Totalmente fora da vontade de Deus. E nesse texto, mais uma vez, a gente aprende outra verdade aqui nesse texto. Primeiro, a gente vai viver ouvindo o sim de Deus e também ouvindo o não. E eu quero dizer para você, como nós não gostamos de ouvir o não de Deus, porque isso faz parte do nosso, tem que fazer parte do nosso DNA de pai. Você tem que criar seu filho dentro desse preceito. E se isso não acontecer, e aí eu falo para você, o pastor não falou, eu trabalho com recuperação dependente químico, qual é o grande problema deles? Eles nunca ouviram não. Os seus pais fizeram tudo o que eles queriam. E no dia que eles não puderam atender o pedido deles, aí eles começaram a buscar outras formas. E se você for nas unidades prisionais de Manaus, você vai ver um monte de gente que não conseguiu ouvir o não da sociedade, não conseguiu ouvir o não da namorada, não conseguiu ouvir o não das pessoas em geral, aí eles passam para o extremismo, eles passam a roubar o celular, passam a roubar a carteira, o dinheiro, tudo porque isso aqui entrou em desequilíbrio. Então, isso aqui tem que estar no nosso DNA como servos e servas de Deus. E eu peço a você, que você, depois que eu sair, for embora, que você volte a pensar e a meditar nesse texto da palavra de Deus. Porque esse texto nos faz pai, vou falar pai, equilibrado e criando os filhos com equilíbrio. Quer ver só um detalhe importante? No capítulo 3, que é o capítulo da queda, você percebe claramente onde é que a serpente vai atacar a mulher. Ela vai atacar exatamente em cima da palavra de Deus. Eu te sugestiono você pegar essa palavra de Deus que está aqui, versículo 16 e 17, e fazer a mesma comparação com a palavra da serpente. A palavra da serpente, ela também pega a palavra de Deus.
Mas lá no final, na segunda etapa, que são 2 etapas, ela vai modificar um detalhezinho. Ela vai exatamente fazer com que o não que Deus deu ao homem se torne o sim. E o não de Deus, já diz, traz vida. Não ao pecado. Não ao roubo. E olha aqui, no versículo 5, dizendo a serpente, capítulo 3, versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. Ou seja, o marketing é o seguinte, diga sim. Essa é a serpente, diga sim. Não tem esse negócio de não mexer. Não existe. Você pode tocar sim. Você pode pegar sim. Você pode comer sim. Agora você vê que o engano é tão terrível, é tão cruel nisso aqui, é tão sutil, que a serpente vai oferecer à mulher, na verdade, o mal. Porque o bem ela já conhecia, ela não percebeu. Então, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal, sabedores do bem e o mal. A grande briga, a grande confusão hoje em nossos dias, todos nós aqui, é exatamente essa tentação. Nós tentarmos ser igual a Deus. Nós temos essa mania, esse pecado. Nós temos dificuldade em reconhecer que nós somos feitos de barro, ser humano, que nós fomos criados, gerados no útero da nossa mãe, totalmente em pecado. E a serpente joga na nossa cabeça que nós temos que ser igual a Deus, conhecedores de tudo, sabedores de tudo. E nós, como pai que somos, nós não podemos nos deixar ouvir a proposta da serpente em transformar aquilo que Deus disse que não é para fazer e ouvir a fala, a palavra da serpente e obedecê-la. Nossa vida diária, todos os dias, nós estamos com esse dilema, senhores Pai, em ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra da serpente. Todo santo dia, hoje mesmo, se você analisar o teu dia, você percebeu que você passou por isso. E você sempre tem que tomar uma decisão. O pastor falou aqui do Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Acho que é Salmo 119, 11. E aí, essa é uma decisão que nós temos que tomar. Nós estamos sempre nessa agonia. E nesse contexto aqui, que a serpente vai atacar a mulher, e por que ela faz isso com a mulher? A serpente é astuta, porque ela sabia que a mulher não tinha ouvido a palavra de Deus lá, em Gênesis capítulo 2, 15 e 16 e 17. O contexto, o grande problema está exatamente em nós, Pai. Somos nós que somos os responsáveis diante de Deus pela nossa família e pelos nossos filhos. Muita gente faz essa pergunta, não, mas se o homem não comesse, não teria causado o caos. Porque Deus vai responsabilizá-lo. E se você vai olhar quando Deus vai pedir conta daquilo que aconteceu no Jardim do Éden, ele começa exatamente, sabe com quem? Com o homem. Versículo 9. E chamou o seu Deus a Adão. E faz a velha e conhecida pergunta: onde estás? A responsabilidade nossa diante de Deus, a nossa paternidade, que está aqui, que começa aqui, e tudo começa aqui no Gênesis. Deus cobrará de cada um de nós. E outra, nós, pai, eu gosto de falar isso, sempre eu falo isso. Eu vou terminar lá em Efésios,
E lá em Efésios vai dizer, filhos, honra pai e mãe. Por quê, meu Deus do céu? É assim? Porque nós, como pai, nós somos a representação de Deus na família. Você já imaginou isso, pai? Que você e eu, como homem e como pai, é a presença simbólica de Deus na sua família. Por isso que o império das trevas está atacando a família com tudo, arrebentando com tudo. Porque se destruir essa família, acabou. Ninguém mais tem referência de paternidade. E o grande problema da sociedade é exatamente isso. As pessoas buscando referência de paternidade. A paternidade perdida, que precisa ser resgatada. E começa a ser resgatada, senhores pais, a partir do ouvir a palavra de Deus e o de saber equilibrar e dizer o sim ao filho e dizer o não ao filho e dizer ao sim à filha e dizer não ao filho. Bem que hoje eles fazem já o que querem. Hoje os pais não têm mais essa autoridade. A autoridade do pai já foi de águas abaixo. E aí você tem uma família totalmente sem limites. E é você, pai, que coloca limite. Você está me ouvindo, pai? É você que coloca limite. A última instância na família é você. Se você cair, acabou a família. Se você escorregar, a família estará em perigo. Seu filho estará em perigo. Um dos motivos que eu não me separei, me divorciei, quando eu tinha 7 anos de casado, porque eu pensei muito no meu filho que era pequenininho. E se eu fizer isso, acabou a vida dele. Ele não vai aguentar. Ele não vai conseguir sobreviver a esse mundo doido e perdido. Então eu prefiro aguentar firme e continuar casado, mas que Deus possa salvar o meu filho e glória a Deus que isso aconteceu. Portanto, eu quero também levar você a um outro texto que é Gênesis capítulo 22 aqui. Que é exatamente Gênesis capítulo 22. Se você quiser ficar em pé, o pessoal aí que está dormindo. Amém? Eu estou meio acanhado porque eu faço umas pegadinhas lá na igreja que eu estou com medo de fazer a pegadinha. Capítulo 22 de Gênesis. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar ao longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pôs sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. Vamos parar por aqui, irmãos, poder sentar. Tem
uma chamada de atenção nesse texto que eu quero despertar você, que está no versículo 5. E disse Abrão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Eu e o filho iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Vamos repetir isso aqui, irmãos. E havendo adorado, tornaremos a vós. Aleluia. Uma pergunta, Senhor Pai, que você não precisa me responder. Você tem adorado a Deus com seu filho junto? O seu filho tem visto você adorar a Deus na sua casa? Você tem chamado seu filho na sua casa e juntos, dobrado o joelho e adorado o Senhor? Adoração lá na sua casa é super importante. Claro, para você, mas para o seu filho é mais. Porque você passa uma lição de paternidade, você está fazendo dele, ensinando a ele a adorar a Deus. Isso tem acontecido? Você tem chamado a sua esposa e orado junto com ela, e chamado o seu filho para junto, ou sua filha, e adorado a Deus em família? Olha o que Abraão faz. Abraão vai sacrificar o filho, mas antes de fazer isso, ele adora a Deus juntamente com o seu filho. É no início, é dentro de casa, que você precisa ensinar seu filho a adorar a Deus. Aqui na igreja, é coletivo, é bom, é maravilhoso, é comunhão uns com os outros, mas é na sua casa que você vai formatar o adorador que é teu filho. É lá que você precisa trabalhar isso. E depois vir para a casa de Deus com ele. Eu vou dizer para você aqui sem medo de errar. Sem medo de errar. Dentro dos estudos que eu já fiz de criança, de descendência. A pessoa mais importante depois de Cristo na sua casa são seus filhos. As pessoas mais importantes nessa igreja depois de Cristo são as crianças. Ou nós resgatamos as crianças, ou não haverá igreja futuramente. Não adianta nada você estar aqui adorando a Deus e os seus filhos indo para o outro caminho. Não tem como. Então, pai, resgatar a paternidade significa resgatar seu filho que por um acaso está no mundo. Se você tiver filho no mundo, nas drogas, sei lá onde, faça de tudo para resgatá-lo. Não se conforme com ele. Traga-o para adorar com você, como fez Abraão. Outra, é muito assim, irmãos, é muito importante que você possa rever a sua criação com seu filho, à luz da palavra de Deus. Ninguém mais sabe educar criança do que a palavra de Deus. Você conhece alguém que sabe ensinar a criança, educar a criança, a não ser a palavra de Deus? A palavra de Deus tem que ser o nosso manual para nós levarmos nossos filhos a adorá-lo. Não é a Rede Globo. Não é o psicólogo. Desculpe se tem um psicólogo aqui. Se tem algo interessante, Abraão, que tudo que ele faz, ele levanta um altar. Tudo. Ou seja, ele está dizendo, na sua casa tem um altar de adoração a Deus, lá na sua casa. Antes de dormir, você ora com a sua esposa e seu filho. Aí seu filho vai dizer, vem meu filho orar, o que ele vai dizer? Não. Olha, você vê, não tem jeito. O texto de Gênesis 2 está na nossa vida diariamente. Mas você, pai, que é autoridade, você, o sacerdote da casa, a pessoa, a representação de Deus na sua casa é você.
Eu não vou falar nem de provedor e protetor, que também faz parte. Mas eu vou falar de pai para com os filhos. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Hoje, quando você sair daqui, você tome uma lição, tome uma decisão, tome uma atitude. Se não tem um altar na sua casa, levante um altar na sua casa e traga o seu filho para perto. Você sabe quantas vezes ele vai esquecer dessa sua atitude e você ajoelhado, adorando, louvando, orando a Deus? Nunca mais. Eu sou filho de pastor, nasci na igreja. Eu não chamava papai, eu chamava pastor. Mas eu me lembro do meu pai orando. Me lembro do meu pai orando, minha mãe orando, lendo Bíblia. E não vem falar que eu era crente, que eu também não era. Mas isso me chamou a atenção. Portanto, eu quero aqui, chegando já para o final, quero te convidar para abrir em Efésios capítulo 6. Como eu disse, eu terminaria com esse texto. Efésios fica depois de Gênesis, irmãos. Facinho. Efésios fica depois de Gênesis, capítulo 6. Exatamente. Exatamente. Olha como os irmãos sabem. Esse era um texto que eu gostava de lembrar quando meu pai me disciplinava. Eu ficava me lembrando desse texto, mesmo sem saber, mesmo sem ser cristão de verdade. Efésios capítulo 6, vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Olha a parte final, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. A tradução mais correta, criai-os na disciplina. Essa é a palavra perfeita, numa tradução mais literal, mais bem próxima do grego. Criai-os na disciplina do Senhor. E qual é a bronca hoje? A bronca que ninguém hoje quer dar disciplina aos seus filhos. E só para terminar aqui, eu estou ali no relógio. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor. Pai, eu quero me ater a isso. Por que nós temos que ser obedientes ao pai? E por que o pai tem que ser aquela pessoa que representa a Deus? Porque quando a gente, senhores filhos aqui, todo mundo aqui, eu acho, uma boa parte já é filho, meu pai e minha mãe já faleceram, eu entendi isso. Porque quando você honra pai e você honra mãe, na verdade você está honrando a Deus. De tabela. É essa a chave do texto. Então Deus já nos ensina, e é por isso que o pastor Rubio está falando, Jesus apresenta a Deus como seu pai. Na João 17, ele fala isso muito, né? Na oração sacerdotal, ele faz questão de dar relatório, de perguntar, faz a oração do Pai Nosso, que é fantástica também. Por quê? Porque ele está honrando o seu pai. Ele quer ensinar para nós a honrar também a Deus. E quando dentro de casa o filho honra o pai sem saber, ele já está honrando a Deus. Por isso você, pai, você tem que ensinar o teu filho a obedecer, porque na verdade você já está doutrinando sem que ele saiba a obedecer a Deus. Automaticamente isso fica fácil. Mas quando isso não acontece, aí o filho vai por outro caminho e tem a Deus como aquele monstro, né? Baseado no seu pai que é perverso, que é cruel, que é maligno, que maltrata.
que confunde disciplina com maus tratos. E nós, como pai, temos diante de Deus, que Deus vai nos cobrar isso. Deus vai cobrar de você, o seu filho, a sua filha. Baseado em Gênesis, Ele vai te cobrar. Então aqui no texto, e ele termina aqui, no finalzinho, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os. Vamos falar na disciplina e a demonstração do Senhor. E a disciplina, sabe para onde é que volta? Volta lá para Gênesis capítulo 2, versículo 16, 17. Sim e não no equilíbrio. Se você fizer isso na sua casa, você terá pessoas, adultos, de verdade adultos. E se isso não acontecer, você vai ter pessoas adultos na idade, mas em suas atitudes, meninos, crianças. Você conhece adulto que faz beicinho quando ouve um não? Acho que aqui não tem esse pessoal. Lá em Nova Luz tem bastante gente. Quando eu falo assim, ó, não, aí começa o problema. Sai da igreja porque, sabe, nunca conseguiu ouvir um não na vida, porque para todo lugar que vai é sempre ouvindo sim, liga a televisão, internet, tudo, eu quero tudo, eu quero tudo, eu quero tudo. E isso, Deus quer que nós sejamos pai equilibrado e ensina filho no equilíbrio. Não adulterarás, não roubarás, não furtarás, não cobiçarás. Isso aqui está em Êxodo 20, só para você adiantar para você. E eu espero que o Senhor, nosso Deus, possa dar a você um discernimento, uma clareza. E olha, irmãos, pode vir, pastor, pode vir. Pode vir aqui que eu vou já entregar para você. Eu trabalho no Centro de Recuperação e Dependência Química, irmãos. Sabe qual é o meu problema lá? O problema lá não é droga. Droga é só o resultado do caos que aconteceu na família. E aí a gente tem que ter o seguinte cuidado. Eles te olham, eu como pastor, ele me olha como pai, aí complica a situação. Então ele te imagina que você é o pai dele. Que o pai dele, enquanto pai, não fez o trabalho dele de pai. De acompanhar, de disciplinar, de passear, de orientar, de educar, de dar disciplina. Disciplina faz parte do amor. E muitos pais não entendem isso. Que coisa mais difícil. Por isso, eu digo a você, de tudo que eu falei para você, eu só te peço um favor. Você pode esquecer 90%, mas diga sim e diga não. Coloque limites definitivamente dentro da sua casa. Ou você coloca limite, ou a polícia coloca limite. Ou você coloca limite, ou os outros colocam limite. Ou você coloca limite, ou a sociedade arrebenta com nossos filhos. Meu filho é professor, vocês precisam ver o absurdo que acontece na escola, no colégio militar da Polícia Militar. Vocês precisam ver as histórias que ele conta lá dentro. E filho sabe de quem, gente? Filho de crentes, filho de pastores, filho de gente que está na igreja todos os domingos, gente que está louvando a Deus, gente que está ouvindo a palavra. São os que dão problema, muito mais problema. E eu quero encerrar mesmo, já passou 1 minuto, pastor. Eu vou te falar só esse testemunho aqui, que aconteceu agora, semana passada, Igreja de Nova Luz, eu estava viajando, e tinha 15 jovens adolescentes, 13, 14, 15 anos, esse pessoal aí. E eles fizeram um pacto com o diabo, os demônios. Vocês sabem que tem muito isso, não sei se vocês sabem. Mas se vocês querem conhecer, vai no Haja Luz, que é a primeira coisa que eu olho. Ele já vem com isso.
E eles fizeram um pacto para morrer, para cortar dessas coisas. E morreram 11. 11 foram embora. O 12º, a mãe foi na igreja pedir socorro. A 12ª, melhor dizendo. E sabe por que isso acontece? Não acontece da noite para o dia. Acontece porque o pai não diz não a isso aqui, ó. Você está dando isso aqui para o seu filho? Tudo é isso aqui, você está dando? Eles ficam até de madrugada olhando isso aqui. É? Isso aqui é perigoso demais. Tudo isso aqui, ó. E assim estão matando e morrendo jovens para todo lado. E onde eles vão se socorrer, onde eles vão buscar solução para as suas vidas, irmãos? Aqui, nesse lugar. Se não for aqui, vai ser aonde? Diga para mim. Eu falo isso na igreja. Se eles vierem buscar ajuda na casa de Deus, se não puderem buscar ajuda aqui, onde eles irão buscar? Não tem jeito, é aqui. Vocês estão aqui para isso. Vocês estão reunidos aqui hoje para isso. Para abraçar essas pessoas. Para amar essas pessoas. Para orientar e levar a mensagem transformadora e libertadora. Ninguém mais resolve, a não ser a santa palavra de Deus, irmão. Não tem jeito. E nós não podemos fugir disso. Portanto, papai que está aqui, diretamente para vocês. Sua família, seu filho pode ter problema, que todos têm. Mas siga firme, cumprindo a palavra. Se você tem filho pequenininho, aqui, comece lá, pequenininho já colocando ele nos caminhos do Senhor e aplicando aquilo que está em Gênesis capítulo 2, 16 e 17. Por favor, façam isso, Pai. Vamos ficar em pé? Se você ouviu a palavra e não colocou em prática, não valerá nada. Leve o seu filhinho para o supermercado e comece a testar, tá bom? Já vai dizendo não para ele entender a seriedade da situação. Resgate a sua paternidade e a sua autoridade, Pai. Se você cair, acabou a família. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Vamos com a cabeça. Querido Deus, Pai eterno, só pela tua misericórdia nós estamos aqui vivos. Eu te agradeço demais, Senhor, por estar aqui. Meu Deus, muito obrigado mesmo, porque eu não estou em hospital nenhum dessa cidade. Aleluia. Eu não estou em outro lugar, Senhor. Estou na tua casa, com meus irmãos. Estou feliz por isso. Que eu possa continuar indo para a tua casa sempre, todos os dias. Que o Senhor nos livre. Abençoa o papai que está aqui, Senhor. As mamães também que vieram aqui. Deus, dá sabedoria para eles, Deus. Aqueles que perderam a sua autoridade com seus filhos, Senhor, que eles possam resgatar, o Senhor possa resgatar a autoridade, que eles possam colocá-los no trilho novamente. A partir de Gênesis capítulo 2, 16 e 17. Não deixe que a serpente os engane. Não deixe que a serpente, Senhor, faça trocadilhos de palavra. Que eles possam dizer não, 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 quando o Senhor diz não. E que eles possam dizer sim, quando o Senhor diz sim. Abençoa essa obra, abençoa esse culto, abençoa a Igreja Batista União, abençoa o pastor Jóquita, esse homem que tem lutado aqui, nesse bairro, Senhor, levando a tua mensagem, pastor Rubem, e os demais pastores, os irmãos, o nosso irmão aqui, Senhor, que será responsável também pelo discipulado, que você possa derramar a tua unção, o teu poder, a tua sabedoria. No nome de Jesus, nós te agradecemos para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus, amados. Podem sentar. Estamos com um auditório muito bonito. E graças a Deus, porque você veio, porque você recebeu uma instrução da palavra. Para mim, as ministrações mais poderosas não são aquelas que a gente sai pulando, entusiasmado,
É cheio. Chega lá embaixo, daqui a algumas horas você baixa a bola de novo. Mas aquela que você reflete, fica refletindo, fica pensando, o que eu fiz? Quando o pastor falava, eu lembrei de um momento muito difícil na minha vida que eu tive que me recorrer ao Pai. E eu orava de madrugada. E eu dizia, eu tenho que mortificar a carne. Eu tive aquele entendimento naquele momento. Então eu acordava na hora do sono mais gostoso para estar com Deus. E ali eu fiquei muitas semanas. E tinha momento que eu não sentia nada da presença de Deus, mas sabe, Ele estava lá. E tinha uma coisa, o meu filho estava olhando. Ele via pela porta ali, a brechinha ali, se a lâmpada estava acesa, né? E eu não sabia daquilo. Um dia ele chegou comigo e disse, pai, o senhor não está mais orando de madrugada? Eu disse, estou sim, aqui eu mudei o horário. Mas ali ele deu um sinal para mim de que eu estava sendo observado. Os nossos filhos nos observam. Não adianta você dizer para ele o que fazer, você tem que fazer. Estão ligados ou não? Você tem que fazer. Aí ele vai ver você fazendo e vai repetir. Tanto o bom como o ruim. Então, a palavra de hoje é muito importante. Você dizer não é um ato de coragem. A criança vem com defeito de fábrica. É verdade? Já vem com defeito de fábrica. Você tem que treiná-la com exemplo e com disciplina. A disciplina do Senhor. Eu sempre digo aqui nos Amigos de Fé, amados, o amor, uma das expressões mais poderosas do amor, Átila Rocha, é a disciplina, é a correção. Não é dizer sim, é corrigir. A própria palavra diz que Deus corrige o filho o quê? Ama. Então, eu aprendo com o pai que eu preciso corrigir o meu filho se eu amá-lo. Ao invés de passar a mão na cabeça, eu tenho que amá-lo. Então, leve essa palavra, seu coração, reflita se você estiver errado nessa caminhada, se arrependa, corrija, peça ajuda do Senhor para entrar nos trilhos, para resgatar, né, a sua geração.